A produção de carne animal é comum no mundo todo. Dependendo do valor de produção de alguns animais, o custo é menor no mercado. Por conta do nosso atual cenário geoeconômico e cultural, há um ranking de carnes mais vendidas atualmente, mais consumidas atualmente, é em primeiro galinhas, em segundo os porcos e em terceiro os bovinos. Hoje, a produção de suínos vem aumentando gradativamente ano após ano. Por conta disso, a gente tem que tomar muito cuidado por conta dos dejetos que eles produzem, porque são muito tóxicos para o nosso meio ambiente e, caso descartados de forma incorreta, podem acometer muitos transtornos para a nossa sociedade atual e futura. A suinocultura intensiva, ela gera um elevado número de dejetos por conta da quantidade de animais que são produzidos por área, né? E esses dejetos, eles possuem poluentes como o nitrogênio, o fósforo, também podem produzir metais pesados como o zinco e o cobre, e também podem gerar a formação de micro-organismos fecais patogênicos. O uso indevido desses dejetos podem ser de grande impacto ambiental sobre a água, o solo e o ar também. Seguindo para os recursos hídricos, esses dejetos manuseados de forma indevida podem impactar muito na biodiversidade aquática e podem promover, provocar o surgimento de organismos que são prejudiciais tanto para os humanos quanto para os animais, o que podem causar viroses, hepatites, alergias, a morte da vida marinha, né, de peixes em geral, e aumentar a toxicidade de plantas aquáticas. Os dejetos de suíno são principalmente utilizados como fertilizantes agrícolas, só que o manuseio indevido desses dejetos pode ser muito prejudicial ao ambiente, já que o nitrogênio composto neles infiltra no solo e o danifica. Outro impacto ambiental também muito importante que esses dejetos afetam são a produção de gases voláteis. O carbomato de amônia, ele é um composto desses dejetos que, além de causar o odor desagradável que a gente conhece, ele também pode se dissociar nos gases de amônia e no dióxido de carbono, esse que é um dos gases principais que causam o efeito estufa, o que agrava o aquecimento global. A amônia, além de gerar as famosas chuvas ácidas, que prejudicam tanto o solo quanto a água, elas também são prejudiciais para nós, humanos. Elas podem causar irritações nasais, oculares e na pele. Também podem danificar o nosso sistema nervoso central. E a gente também tem o gás metano. Esse gás ele é 21 vezes mais prejudicial ao efeito estufa do que o dióxido de carbono. A gente sabe que com a urbanização, o aumento da suinocultura, até porque o Brasil é um dos maiores produtores da carne suína, então acaba que a gente aumenta o número de dejetos, até porque a gente está mexendo com granjas e a gente sabe que os animais acabam tendo uma necessidade biológica, assim como nós. Então, a partir das fezes, da urina, o ciclo reprodutivo, os restos dos ciclos reprodutivos, né, como partos, o sangue, as placentas. Depois a gente também sabe que a gente tem as produções, que é onde o nosso alimento é produzido. Então a gente mexe com as carcaças. Então a gente tá falando de vísceras, de ossos, de pele, enfim, várias coisas. E por conta desse crescimento, a gente sabe que tem uma pressão populacional falando sobre a poluição ambiental, porque sabemos que muitas pessoas acham que é fácil a gente manejar esses dejetos de forma correta, porque muitas pessoas pensam que é só a gente pegar os dejetos, botar uma aguinha lá pra dar uma misturada e jogar nos córregos de água e esgoto. Só que não é assim, porque o impacto ambiental é muito grande, por ser em larga escala, são muitos animais. Então, com essa necessidade, a gente tem vários tipos de tecnologia, e eu vou falar um pouquinho sobre a compostagem, que é basicamente a gente mexer nesses dejetos, transformá-los em coisas que a gente possa devolver para a natureza, né? Então a gente pode criar adubos, a gente pode devolver para a água, a gente pode criar fermentações e várias outras coisas.
A gente tem o primeiro, que é o tipo de lagoas anaeróbicas, que é o tipo de compostagem que a gente mexe com mais fezes e a urina, que basicamente a gente tem várias lagoas onde são colocados produtos químicos até a água clarear, né? Então a gente tem a lagoa liquefativa, a lagoa de maturação, a lagoa anaeróbica. Todas essas que eu tô citando são etapas pra gente chegar numa água clara e limpa, sem cloriformes fecais, pra gente mandar pros córregos de água naturalmente. Uma tecnologia extremamente avançada e uma das mais populares nesse meio de compostagem. A desvantagem dela é que se a gente não souber fazer, se a gente não souber mexer com isso, a gente tem um grande problema, exatamente pelo conta dos cloriformes fecais e dos micro-organismos que estão lá naquelas fezes e urinas. Então, se a gente não souber manejar direito, a gente acaba criando um problema muito maior, que é colocar todos esses cloriformes em micro-organismos que fazem mal para nós, tanto quanto para os animais. Então, a poluição ambiental acaba que foi totalmente ao contrário do que a gente está propondo aqui. Depois a gente tem os biodigestores, que é basicamente a gente usar as fezes, também as fezes e a urina, pra gente ter energia a partir disso, né? E por último, a gente tem o descarte das carcaças, que é basicamente a gente, pelo que pede a legislação, até porque a parte de desertos de suíno é uma área muito, muito, muito regulada e requer muita atenção. Então, tem regularidades de autoridades superiores, maiores. E a parte do dejeto da carcaça, a gente pede para que as carcaças elas estejam perfuradas, as vísceras e a barriga do animal, para que haja a fermentação da forma correta. Então, a gente faz a fermentação das carcaças e com isso elas são descartadas de forma correta. Vou falar um pouco da biodigestão, que ela é um processo que você pode fazer com os dejetos, você, o produtor, né, pode fazer com os dejetos para criar uma outra fonte de renda ou alguma outra destinação melhor. E o biodigestor é uma câmara fechada, que dentro dela você coloca os resíduos orgânicos como os dejetos animais e restos de plantas. Então, eles são devidamente separados, pode ser separando a fração sólida dos resíduos líquidos, né? Por exemplo, você usa a água da suinocultura e você separa esses dejetos sólidos dos suínos para você poder usar eles na biodigestão, né? Assim, dentro dessa câmara, como ela é fechada, esse material ele sofre decomposição anaeróbica por fermentação de bactérias fermentadoras, ou seja, elas produzem gás. E essas bactérias que produzem gás, elas vão produzir uma série de gases orgânicos que vão ser chamados futuramente de biogás. E o biogás ele pode ser utilizado como uma fonte de energia. Além do gás, a biodigestão também vai produzir um resíduo líquido que vai poder ser utilizado como biofertilizante, porque ele é rico em nutrientes. Então, todo esse processo da biodigestão é feito para produzir alguma coisa sustentável e dar outra destinação para os dejetos que não seja só dispensar eles, porque é uma grande quantidade na suinocultura.